buscando o César Cielo. Lá na raia número 2 vem muito forte, Raul chama. Cielo brigando com o Bernard. 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 Vamos, Cielo! Vamos, Cielo! Vamos, Cielo! Vamos, Cielo! É ouro! É ouro! É ouro! É ouro no final! É ouro no Brasil! E agora, momento histórico da nação brasileira! Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Eu botei esse vídeo de propósito, tá? Porque a gente vai falar dele já, tá bom? E tem a ver com o tema da live. Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo e me escutando bem? Pessoal do YouTube, a gente tá ao vivo no YouTube também. Estão me vendo e me escutando bem? Acho que sim, né? No YouTube a gente consegue ter uma noção melhor. Tá? Hoje a gente vai falar de preparação de segunda fase, magistratura estadual. Tá? Show de bola. Vamos nessa. Já eu vou chamar o nosso amigo Felipe do curso Ouso Saber, que a gente vai fazer essa live juntos, tá bom? E aqui vou dar só uma introdução que eu falei já nos stories ao longo do dia, que a preparação de segunda fase, a gente acha que a principal diferença é só ser discursível a ser objetivo outro, mas há uma preparação muito diferente. Tem gente que diz que é igual, né? Que pode se preparar ao mesmo tempo e tal, mas eu realmente não acredito nisso. Vou explicar por quê aqui na nossa live. E vou falar da analogia com a natação, com o César Cielo, que foi ouro no Brasil em 2008, em Pequim, tá? Então, não saiam daí, a gente vai chamar aqui o Felipe do Ouso Saber. Se ele já estiver na live, me avise e vamos começar. Tem bastante coisa para falar, a minha pauta é sempre desorganizada aqui, mas vai dar para falar muita coisa aqui. Beleza? Filipão, tá por aí? Vamos aguardar ele entrar. Gente, qual a principal diferença que vocês consideram do estudo de primeira para a segunda fase? Qual a principal diferença que vocês acham? De primeira para a segunda fase. Só para ver como é que tá o lag. Oi. Estão me escutando, gente? Cadê as respostas? Esse lag tá chato. Material. Tá, material é uma possibilidade. Material utilizado. O que mais? Para fazer a segunda tem que passar na primeira, mas isso não é diferença, né? Tô falando da diferença de preparação. Não tô falando da diferença entre as provas, que a gente vai falar também. Diferença entre as duas provas, diferente de preparação. Livros, profundidade, decoreba na primeira. Não necessariamente, né? Essa ideia de decoreba é furada. Lei seca, sim, tá? Lei seca a gente vai falar também. Beleza? Deixa eu ver o que aconteceu com o Felipe, senão qualquer coisa a gente começa e depois ele entra. O tipo de memória que precisa acessar. Também não necessariamente. Na verdade, a grande diferença que a gente vai aprofundar mais tarde é que você tem que passar algo de forma mais aprofundada. Não é saber algo de forma mais aprofundada, é passar para o papel. Às vezes a gente sabe, se você for discorrer sobre qualquer coisa, você até começa a falar e se vê que você sabe muito. Agora, quando você vai discorrer aqui dali em um pedaço de folha, bem curtinho, você tem que escolher o que precisa falar. Isso daí fica... escolher o que precisa escrever. Isso daí já fica mais difícil. Você tem um tempo limitado. Você tem que se preocupar mais com um pouco mais com a forma do que com o conteúdo. A gente vai falar disso. As diferenças de preocupação entre a forma e o conteúdo. Eu já falei várias vezes para vocês aqui que
a primeira fase é muito conteúdo. Você não precisa saber forma, você não precisa passar para o papel aquilo ali na primeira fase. A primeira fase ela tá te perguntando o seguinte: isso aqui que eu tô falando tá certo ou errado? Isso aqui que tá aqui escrito na sua cara, está certo ou errado? É só isso que ela tá perguntando. A segunda fase não. Ela vai te pedir, tá? E aí eu acho que o Felipe entrou aqui e a gente vai conseguir. Vamos lá. Começar. Espero que certo. Opa! Boa noite! Boa noite, grande Adalberto. Tudo Tudo bom, bom, Filipão? rapaz? Como é que você Beleza? tá, meu amigo? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, todo mundo vendo e escutando bem o Felipe aí? Acho que tá tudo dominado. Show de bola. E aí, vamos nessa? Já comecei falando um pouquinho pro pessoal aqui que tem muita coisa para falar, né? E aí a gente vai fazendo um bate-bola aqui dessa preparação para a segunda fase. A gente está falando de preparação da segunda fase, magistratura, né? Quem for de outras carreiras pode pegar dicas também, né, Felipe? A gente, pelo menos a ADM pretende lançar outras mentorias. O Felipe também, pelo Saber, pretende lançar outras orientações, mas a gente está falando hoje de mentoria de preparação da segunda fase magistratura, tá? Eu estava falando aqui para eles, Felipe, não sei se tu concorda, que a principal diferença que eu considero da primeira para a segunda fase é que na primeira você te dão conhecimento. O conhecimento está ali na tua cara. Você só precisa dizer se aquilo ali está certo ou errado. Você não precisa extrair conhecimento de um outro canto. Não, ele está ali na frente, né? Enquanto na segunda te pedem conhecimento, né? Perfeito, cara. Cara, primeiro, muito boa noite para ti e para toda a tua audiência aqui. É um prazer, uma satisfação estar aqui falando contigo, com toda a galera que está aqui, um público gigantesco. É uma satisfação estar aqui falando pelo Ouse. E eu estava acompanhando aqui já a tua fala e eu concordo plenamente. A prova objetiva é aquela história, né? Uma daquelas ali tem que estar certa, né? Você está com a resposta diante dos seus olhos. Você vai ter que ter o conhecimento para discernir. A subjetiva vai ter que sair da sua cabeça mesmo. Agora, como tudo na vida é um pouco ambíguo, a subjetiva tem uma ambiguidade também, que o que eu vou falar parece óbvio, mas muita gente às vezes esquece disso, que você também tem a vantagem de poder falar só sobre o que você sabe, né? Você não precisa tocar em temas que você está em dúvida. Lógico, a não ser que você saiba, e muitas vezes isso acontece, que aquilo ali é um ponto indispensável pelo qual você tem que passar. Mas você pode direcionar a resposta de uma forma que seja mais conveniente para você. Você pode trabalhar o assunto de uma forma que seja mais conveniente para você. E eu falo isso assim, com alguma tranquilidade, porque foi uma estratégia que eu usei nas minhas provas subjetivas, e prova subjetiva de concurso foi o que eu fiz de melhor no mundo dos concursos. Eu sempre tive muita dificuldade nas objetivas, eu digo isso para todo mundo, sempre tinha dificuldade com aquilo. Eu era daqueles que ficavam procurando pelo em ovo. Sim. E na subjetiva, não. Na subjetiva eu sempre decolava, né? Entrava para as vagas. Mas eu sempre usei essa estratégia, né? Essa estratégia de ir direcionando as respostas para um lugar que era mais conveniente para mim. Isso aí é interessante ter tocado, porque além dessa diferença, né, mais clara de que a primeira fase te dá conhecimento, a segunda fase te pede, eu considero que a primeira fase ela é muito mais conteúdo do que forma. Na verdade, forma, você só precisa aprender a preencher o gabarito, né? Eventualmente, algum tático para preencher o gabarito. Porque é a única coisa que você gasta. Você não precisa se preocupar com nenhuma forma. Mas à medida que você vai avançando no concurso, a forma vai ganhando cada vez mais espaço. Então, na segunda fase, não é só você saber o conteúdo. Não é só o conteúdo. Você tem que saber a forma para passar ele para o papel. Isso que tu falou aí foi importantíssimo. Isso aí é uma técnica de você resolver provas discursivas,
de falar ali da prova de sentença, né? É uma técnica, ou seja, é uma forma que você vai colocar e escrever a sua pergunta, escrever a sua resposta. Na prova oral, isso aparece muito mais, porque se você for avaliar o espelho de uma correção de prova oral, não sei se... Só Felipe com certeza, mas não sei se o pessoal aqui já teve curiosidade em ver. O conteúdo jurídico é um dos aspectos analisados. Normalmente 25%, né? 25%. Normalmente a grande maioria divide por igual aqueles requisitos, Exatamente. a grande maioria das provas, né? Então é capacidade de argumentação, é postura, é um monte de coisa que o examinador quer. Ele não quer mais examinar só o conteúdo, ele já examinou o seu conteúdo nas fases anteriores. Né? Sem querer mudar muito o foco, né? Que o nosso foco é subjetivo, mas eu costumo dizer que se fosse para medir conhecimento jurídico, nem precisava da prova oral, porque a objetiva e a subjetiva já serviram para isso, né? É verdade, com certeza. Então, a forma vai ganhando mais importância. E aí a gente tem uma outra diferença, a meu ver, primordial. E a gente já vai entrar mais aprofundadamente nisso. Na objetiva, como é que eu sei que eu acertei uma questão objetiva, Filipão? Tu diz... Como é que eu sei? Eu resolvo uma questão objetiva. Como é que eu sei que eu acertei e vou ganhar a pontuação dela? Pelo gabarito. Pelo gabarito. Só gabarito. Depois você vai saber. Mas como é que eu sei que eu acertei uma questão subjetiva? Como é que eu, que escrevi a minha resposta, tenho condições de avaliar de modo imparcial se eu acertei aquilo ou se eu ganharia a pontuação por aquele conteúdo que eu escrevi? Você vê você vê o espelho, mas o espelho ele é pouco elucidativo, na verdade. Assim, ele dá um norte, você tem uma noção ali, mas você nunca vai saber muito detalhadamente o que o examinador entendeu daquilo que você falou, né? Eu acho que inclusive, de todas as fases, é aqui os recursos são mais aceitos, digamos assim, proporcionalmente, né? Sim, porque é algo muito subjetivo, né? Então, subjetivo depende do sujeito, o objetivo. Por isso que isso aí é a opinião, né? Assim, cada um tem a sua maneira de ver concurso público, mas eu acredito que a pessoa não precise, na primeira fase, tanto. Tem gente que precisa, porque, enfim, gosta de aula, mas não precisa tanto de muito material. Por quê? Porque ela consegue aferir objetivamente se ela está evoluindo ou não. Por quê? Ela sabe se ela acertou ou não a resposta. Mas a subjetiva, ela precisa de um feedback, né? Isso aí eu nunca fiz cursinho para a primeira fase, nunca fiz. Mas para a segunda fase, todas as segundas fases que eu fiz, eu me matriculei em algum. Justamente porque eu precisava de outrem para dizer subjetivamente, porque assim, eu podia pensar um negócio, o examinador vê, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Não, e magistratura estadual, que é o nosso foco aqui hoje, eu diria, com toda tranquilidade, que dentre todas é a que eu vejo como mais necessária. Sim. Por quê? Porque tem os dois elementos, as duas petições, vou chamar de petições, as duas redações jurídicas, melhor dizendo, que envolvem maior complexidade, ao meu ver, né, a minha modesta opinião, que é sentença civil e sentença criminal. É o que mais elimina, né? A sentença criminal, cara, a sentença criminal, ela é quase que uma construção matemática hoje em dia, né? A sentença criminal. Quando você termina tudo, aí é que começa o trabalho, né? Porque depois que você condena, é que começa o trabalho pesado. Exato, mesmo, dosimetria. Que é uma dosimetria que você tem que ter um conhecimento vastíssimo da jurisprudência do STJ. E é uma coisa que é muito técnica. É muito técnica essa parte da dosimetria. É muito forma, né? É muito forma. Total. Assim, a forma adquire mais... Que você pode saber muita coisa da jurisprudência, mas sendo que você vai estar sabendo ali, rodando a tua cabeça, se você não tiver a técnica para passar para o papel. E outra, tem aquela leve pressão do tempo, né? Uma pressãozinha básica ali do tempo. Às vezes a sentença é feita, o Felipe pode falar com mais propriedade, mas eles fazem de um jeito para não dar tempo. Ou seja, a pessoa tem que fazer escolhas trágicas ali. E aquilo ali faz parte da avaliação, né, Felipe? Cara, a gente acompanha o concurso de magistratura já está com um bom tempo, né?
E ainda tem uma grande peculiaridade o concurso da magistratura. O concurso da magistratura, pra gente do OUS que faz curso para a segunda fase, é o mais difícil de montar. Assim, chega a ser doloroso às vezes. Porque ainda tem uma peculiaridade. Cada tribunal, por mais que tenha o CNJ regulamentando o tema, e é óbvio que a gente sabe que existe uma regulamentação a respeito do assunto, mas cada tribunal tem uma peculiaridade. É muito comum que os tribunais tenham bancas próprias. E aí começa tem jurisprudência do próprio TJ, né? Que tem que e aí começa aquelas coisas de... Em Santa Catarina tem o rol dos culpados. Em São Paulo não tem o rol dos culpados. E em São Paulo cai a jurisprudência do próprio tribunal. Em outro lugar, a prova CESP já muda completamente. É uma prova mais... padrão, né? Padrão, mais que a gente... mais previsível até. Que sabe o que esperar, né? Então, a magistratura, eu diria com toda tranquilidade no coração que você tem toda a razão ao dizer que a preparação com alguém que tem mais experiência, ela pesa muito mais. Ela pesa muito mais. Muito mais do que na primeira fase. Muito mais. A pessoa consegue se guiar melhor. Aí sobre isso aqui é a diferença entre as provas, né? Eu fiz uma pautazinha assim, a gente vai seguindo, e se você quiser falar também outra coisa. Pode ir tocando qualquer coisa, eu peço uma parte. Pronto. Diferenças na preparação. Uma coisa é a diferença entre as provas, né? Então, a prova, uma pede mais conhecimento, a outra te dá, tem essa forma e conteúdo. Qual a diferença de preparação? Aí vem, eu coloquei, não sei se chegou ouro nas Olimpíadas de 2008. O pessoal ficou, mas que é isso e tudo mais. É porque a analogia que eu mais gosto de fazer entre a preparação para a primeira e segunda fase é o nadador, certo? Muita gente faz essa analogia com o corredor, né? O corredor de maratona e o corredor de 100 metros. Pô, o corredor de 100 metros nunca vai conseguir correr uma maratona, assim como o corredor de maratona não vai conseguir correr 100 metros, pelo menos ganhar. Eu não acho que a complexão física é muito diferente, mas o nadador não. O nadador ele tem a mesma. Para todos os modelos, ele tem a mesma. Ele tem aquela mesma complexão física, todos os nados que ele quer fazer. E o que acontece? Para ele ir bem ali no medley, nos cortes, tal, ele tem que saber muito bem o crawl, tá? Todos os nadadores sabem bem o crawl, e ele é o primeiro o crawl é o primeiro que se aprende. Então, ninguém vai conseguir ser bom nos outros nados. Eu fiz natação, tá, gente? Mas foi muito pouco. Mas eu fiz a pesquisa já e tem isso mesmo. Todo mundo tem que saber nadar crawl. Pode ser que você não saiba nadar tão bem costas, borboleta, peito. Mas crawl tem que saber nadar bem. Você não precisa ser o melhor. Mas você tem que saber nadar bem. É a base, né? O crawl, gente, é a primeira fase. O crawl é a primeira fase. Você tem que ir bem na primeira fase. Agora me diz, você vai ficar bem se você começar a nadar crawl dividindo o tempo com borboleta? Você vai ficar muito bom no crawl? Você vai ficar bom? Não vai. Você tem que focar. Quando você estiver muito bem num, aí você começa a aprender os diferenciais dos outros nados. Mas você tem que saber nadar, bater perna bem, você tem que já saber dar as braçadas bem. Então, tudo é técnica. Por isso que eu proponho sempre o estudo de primeira fase. E quando você estiver bem na primeira fase, como é que a gente afere isso? Por simulados, por critérios objetivos. Aí sim, você começa uma preparação de segunda fase. Aí muita gente, Filipão, até para tu participar, muita gente pensa, poxa vida, mas quando eu passar na primeira fase, não vai ter tempo de estudar para a segunda. Mas aí que tá, se você tiver uma preparação adequada, você identifica que pode passar na primeira fase bem antes. Concurso não tem sorte, né, Felipe? Não tem essa de, poxa vida, fiquei a 30 questões nessa prova, no próximo mês eu vou conseguir ficar acima do pote. Não, não vai. Então, isso dá para você se planejar, né? Perfeito. Cara, perfeito. Concordo plenamente e acrescento o seguinte.
quando a gente estava montando o curso regular de prova escrita de magistratura, que prepara justamente para as dissertativas e para as sentenças, a gente faz um apanhado com os professores que vão participar, são todos recém-aprovados justamente nesse tipo de prova de magistratura, e aí eu debato com ele muito dos temas, né? E um deles era, quem é que precisa desse curso? Por quê? Para a gente poder dizer para as pessoas que precisam por que elas precisam, porque muita gente não tem noção, tem essa urgência oculta, tem uma urgência ali, mas nem sabe que tem essa urgência, e principalmente para dizer para as pessoas que não estão no momento adequado, dizer, olha, espera um pouco que vai chegar o teu momento. Porque para a pessoa não comprar uma coisa que ela vai se decepcionar. A gente não quer isso, a gente não quer isso, a gente quer que a pessoa que tem um pé 36, compre um sapato 36. E não a pessoa que tem um pé 40 ou 32, compre um sapato 36. Então, cada coisa para o seu momento. E aí a gente disse, alguém que está se preparando para a objetiva precisa desse curso? E a resposta foi sim, precisa. Agora, é todo mundo que precisa? Não é todo mundo que precisa. Se você está começando a se preparar agora, se você começou uma preparação agora, ou se você começou, está com um tempinho, mas você sabe que ainda tem que nadar mais, para usar a metáfora, nadar mais o crawl, até começar a precisar do borboleta, você pode esperar um pouco mais. Agora, se você é aquela pessoa que fiquei por uma, ou então tô quase lá, ou então tô batendo na trave, tá com 2 concursos, aí esse curso é para você. Eu diria, ele é principalmente para você, para que você, quando passar na objetiva, você não ficar mais 6 meses nessa. Tô batendo na trave na subjetiva, tô quase lá na subjetiva. Porque depois que você passa na objetiva, aí é um suspiro. E principalmente agora, depois dessa pandemia, que os tribunais vão estar com urgência de repor e de fazer as coisas circularem. Então, você que está nesse limbo, todos aqueles que estão no limbo da primeira fase, esses cursos são para você. E eu digo isso pela experiência dos nossos professores. A gente está até contando a história deles. E o Paulo Henrique, por exemplo, que é o nosso professor de sentença civil, ele diz, olha, teve 2 concursos de magistratura que eu reprovei nas fases de sentença porque foram rápido demais entre a objetiva e a sentença. E normalmente é assim, é um tempo que para você aprender toda técnica de sentença penal, toda técnica de sentença civil, é um período muito exíguo. Então a gente diz com toda tranquilidade, tá começando a estudar para a objetiva, esse curso talvez não seja para você, a não ser que você esteja com o tempo e queira realmente se dedicar a isso, porque curte mesmo a vibe, e no final das contas você vai aprender coisas que servem também para a objetiva. Mas para você que está nesse limbo, nesse quase da objetiva, é muito importante que você faça isso. Sem dúvida. Eu considero que a gestão do tempo do aluno é a parte... muita gente acha que é conteúdo, né? Pô, tem que aprender muito conteúdo, não sei o quê. Na verdade, a gestão do tempo eu considero mais importante. Por quê? Simplesmente a prova de que gestão do tempo é mais relevante é que tem gente com pouco tempo de estudo que passa e tem gente com muito tempo de estudo que não passa. É porque fulaninho é mais inteligente do que outro? É porque... Não, gente. É só porque souberam aproveitar melhor o tempo. E gestão de tempo tem muito a ver com timing. O timing, por exemplo, você tem 1 ano para organizar o seu estudo ali. Aí você tem 1 ano e alguns conteúdos para colocar naquele ano. O modo como você organiza o seu estudo durante aquele ano, ele vai determinar se você vai passar ou não. Por quê? Se você, por exemplo, como o Felipe falou, começa o estudo pela subjetiva e depois começa a acrescentar lei seca, começa a resolver questão e tal, você não passa. Se você, eventualmente, começa ali e antes de chegar perto, já inclui o estudo de sentença, aí só depois, enfim, fica desorganizado, você não passa. Ou seja, você tem o mesmo conteúdo ali, os mesmos materiais, mas o seu timing
foi equivocado. Por exemplo, eu recomendo aos nossos alunos que façam muitas questões objetivas perto da prova objetiva. Por quê? Porque a questão objetiva serve muito para revisar conteúdo, né? Então, ele fazendo muita questão, ele vai não somente revisar, como treinar para o jogo, né? O treino jogo, mas ele vai treinar para o jogo, que é um monte de questão objetiva de matérias que obrigatoriamente, provavelmente você não vai lembrar em ordem. Por isso que é interessante fazer as questões objetivas de forma aleatória. Então, isso é só um exemplo. Agora, se você começa fazendo questão lá no primeiro dia e nos últimos dias antes da prova você vai se debruçar, como tem um monte de gente que faz, né, Filipão? Com doutrina e tudo mais. Poxa, mas eu não sei isso. Eu vou para a doutrina aqui. Mas eu não sei isso também. Vou para essa doutrina aqui e tal. Isso perto da prova não somente vai te fadigar, porque você sempre vai faltar alguma coisa, como também o que era mais importante você treinar perto da prova, que eram as questões, faltou tempo. Tá? Então, o timing é essencial. Então, assim como o timing é essencial na preparação intra-fase, né, até a primeira fase, ele também é essencial entre as fases. Então, você saber quando colocar cada estudo, quando tem que aprofundar, quando tem que estudar superficialmente, que as pessoas têm um problema com isso, né, Felipe? Poxa, não, mas isso aqui é muito raso, esse material aqui. Tem esse pessoal mesmo. Quando você acertar todas as questões bobas da prova, que tem esse assunto raso, aí você me fala. Mas se você não está passando ainda, é porque você está errando alguma coisa boba que tem nesse material raso. Então pega ele primeiro e depois vai aprofundar, né? E a maioria das questões da prova não são questões muito difíceis, não. A prova distribui bem esses elementos. Tem questões muito fáceis, tem questões médias, que, ao meu ver, são até a maioria, e tem as questões difíceis, que são poucas. Então, num concurso muito disputado, você ficar errando questões bobas... É onde você perde, né? Exatamente. Então, assim, é bem mais doloroso. Então, muito ao revés, né? Muito ao contrário. Nunca subestime essas matérias que você acha que elas são bobas, porque os examinadores sempre estão procurando um jeito novo de te fazer errar sobre um assunto velho. Com certeza, porque não tem muito o que inventar, né? O conhecimento, ele tá ali posto. Ou ele vai colocar um negócio muito difícil, mas aquele negócio muito difícil que o pessoal, você sai da prova e pensa, mas poxa, viu aquela questão de teoria da graxa? Viu aquela questão de não sei o quê? O pessoal não se liga que, na verdade, o que está fazendo reprovar eles são as questões bobas que eles... isso aqui está na conta. Não está na conta, não. Na verdade, essas questões você consegue estudando de uma maneira estratégica, você consegue matar elas. Você nunca vai conseguir matar todas as difíceis. Você não está na cabeça do examinador. Mas as fáceis, você consegue. Tá, então a parte as diferenças de preparação que eu considero, eu sei que o Felipe acha, eu acho que tem bem mais livros doutrina mesmo, na preparação para a segunda fase. Não somente de sentença, mas livros manuais, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de colocar manual na primeira fase, mas na segunda, por quê? Porque você precisa passar para o papel. Você tem que concatenar ideias, não é somente aqueles ideias soltas para você pegar. Então, tem livros, assim, eu vou falar depois da mentoria, mas a gente vai ter. O pessoal fica falando, mas professor, mas eu queria livro. A gente vai ter. Agora, aproveitando o timing ideal. Então, são os livros, é o treinamento, que aí é onde o Felipe entra. Tem que treinar e você... existe um negócio, talvez... muita gente que já ouviu falar, eu de vez em quando falo sobre isso. Viés de confirmação. Na verdade, não é nem de confirmação, são vieses em geral que a gente tem. Então, quando a gente faz uma questão e a gente mesmo vai corrigir, a gente está cheio de viés, cheio daquela ideia. Não, mas isso aqui era o que ele queria. Quem disse, né? Quem disse que ele queria? Então, não, a gente, ter uma pessoa corrigindo, qualquer que seja, a gente vai ter uma parceria com outros, mas você não é obrigado a contratar outro. Eu, particularmente, contrataria, porque em termos de preço e de qualidade da equipe, não tem igual. E falo com toda a tranquilidade do mundo. Mas você pode contratar outro, agora é muito importante que você tenha esse feedback, uma correção individualizada do que você precisa melhorar. Porque a
forma vai ganhando mais importância. Se a forma ganha importância, você precisa de alguém que seja especialista em forma para dizer se aquela forma que você está colocando está certo ou errado. Tá certo? Perfeito. E a terceira, a terceira coisa que eu fui falar do treinamento, muita gente esquece, é a parte de conciliação com a futura prova objetiva que ele ainda vai enfrentar. Então, ainda tem isso. A pessoa, vou preparar para a subjetiva. Aí fecha o olho para todos os objetivos, sendo que ele vai fazer a subjetiva e 1 mês, 2 semanas depois, tem uma prova objetiva que ele vai enfrentar. E muita gente peca aí, né, Filipão? A pessoa perde a mão, digamos assim, e acaba reprovando na prova objetiva que ele faz. Perfeito. Cara, mais uma vez, digo amém em relação a todos esses pontos que você falou. Eu costumo dizer muito, né? Nas lives que a gente faz, nas conversas, mentorias que a gente faz com os alunos, digo assim, a gente fica estudando concursos passados o tempo todo, aí a gente vê que, por exemplo, questões com letra da lei, chega até, tem prova que chega a 70%, né? Mas aí é o máximo, mas maioria 40%, 50% letra da lei. Jurisprudência, prova CESP, eu peguei umas últimas para ver, chegava a 30%, VUNESP e FCC ficava ali por 15%. As pessoas me perguntam, e a doutrina? Então por que eu tenho que estudar a doutrina, né? Por que eu tenho que ler a doutrina se eu consigo aí talvez 70% da prova com letra da lei e jurisprudência? Primeiro porque a doutrina é que vai fazer tudo isso ter sentido, né? Tudo isso vai... E quando eu digo doutrina, eu digo alguém explicando o conteúdo jurídico. Claro. Pode ser um PDF, não necessariamente um manual. Então, primeiro ponto é que se a letra da lei é o ataque, a jurisprudência é a defesa, a doutrina é o meio de campo, né? É o que liga os dois ali. Faz essa ligação. E para a prova subjetiva, como você bem falou, ela é fundamental. É o momento em que cai uma teoria mais aprofundada, é o momento que cai o viés de algum autor, então concordo plenamente que é um momento que vale a pena investir um pouco mais pesado na doutrina, até porque você já vai vir com a bagagem da letra da lei e da jurisprudência. E o treinamento, ele é simplesmente essencial. Porque a grande maioria, no mundo de hoje, a grande maioria, é lógico que para a magistratura sempre tem muitos assessores de desembargadores fazendo a realidade do concurso da magistratura, que é alguém que tem experiência em fazer as sentenças, mas a grande maioria, eu diria que 80% do nosso público de segunda fase, a gente faz muitos concursos de segunda fase, todos que tem no Brasil, a gente faz nos últimos 3 anos, todos a gente fez, a grande maioria não fez sentença sem ser em concurso. Sem ser numa prova anterior que foi reprovada, ou em algo que passou, mas não foi chamado ainda. As pessoas não têm experiência em fazer sentença. Né? E como normalmente o público é um público que estuda para a magistratura também, as questões normalmente são as questões de concursos anteriores ou é uma coisa que foi só fazendo por conta própria. Então, o nosso público de concursos de magistratura, de segunda fase, é justamente esse. E aí entra justamente isso que você falou, o viés de confirmação. A pessoa quando faz sozinha, e nós dois com certeza fizemos sozinho, e quem está assistindo aqui, mesmo que faça o curso, vai em algum momento fazer sozinho também. Quando a gente faz sozinho, por mais que a gente depois veja o espelho daquilo, a gente nunca sabe qual seria a visão das pessoas em relação àquilo. Porque existe uma diferença entre o que e o como. O espelho, ele te diz o quê. O que tinha que falar, o que você tinha que tratar. Mas ele não diz como você tinha que tratar aquele assunto. E todo mundo já ouviu falar que a história do 10 e do 10, né? Que sempre tinha um professor que fala sobre isso. Mas o problema aqui não é o 10 e o 10. O problema aqui é o 5 e o 5, que é o que faz passar. Né? Tem umas respostas que falam que foi perguntado, mas falam de uma forma superficial. Fala sem concatenação da ideia. Fala sem coerência. Fala truncado. Fala com erros de organização das ideias. E isso aí é que tem um olhar de um terceiro, um olhar de alguém imparcial, que está ali, inclusive, para te ensinar
a corrigir essas mazelas é que é imprescindível. Né? Tem um livro do Marcelo Neves que eu gosto muito, né? Que é o Transconstitucionalismo, que ele acaba o livro com a seguinte frase, né? O ponto cego o outro pode ver. O ponto cego o outro pode ver. O que você está falhando, meu amigo, você não está vendo. Se você estivesse vendo, você não estava falhando. Verdade. Então, quem é que vai ver esse ponto cego? É um outro, uma outra pessoa, um terceiro que possa estar ali e seja especialista nisso para te orientar, te guiar para a correção desses pontos, né? Então, sem dúvida nenhuma, é necessária a preparação por simulados. E outra que esse outro, ele tá acostumado a ver a resposta de um monte de gente. Então, ele não somente vai te ajudar nas tuas individualidades, como ele vai trazer outros conhecimentos que nem ele sabia. Como ele está corrigindo um monte de gente, então ele, caraca, essa pessoa aqui trouxe algo, ó, isso aqui vamos colocar no espelho. Quando você está sozinho, você não tem esse ponto de apoio. Então, e uma outra coisa muito importante que eu acho do treinamento, principalmente para a sentença, eu tenho alguns alunos da consultoria que já passaram, e eu sempre recomendo que eles vão atrás de algum curso, e eu sempre falo, vocês têm que saber, tem artigos, tem súmulas que vocês precisam citar, independentemente da matéria. Na sentença que você for fazer ali, você tem que citar. Eu sei muito de MP, né? Porque eu nunca fiz o concurso para juiz. Eu nunca fiz nem a prova de primeira fase. Eu tive um monte de aluno aprovado, mas nunca fiz. Por quê? Sempre fiz concurso de MP e procuradorias. E aí a gente tinha os artigos que a gente tinha que mencionar. Conforme o artigo 75 da Lei Complementar 75 de 93, venha com base no artigo tal da Constituição Federal. Então, isso daí é o treinamento que te dá. Ele vai falar, olha, Flaninho, esses artigos aqui tu não pode deixar de citar. É a diferença aí do que o Felipe falou do que e do como. No espelho vai ter assim, artigo tal, teria que pontuar tal. Sendo que ele não está dando ênfase em nada. Tá? Ele é um mero espelho. Ao passo que a pessoa que está corrigindo a tua prova, ele vai dizer, bicho, tu não pode deixar de citar esse artigo aqui. Cara, tu não pode escrever isso aqui dessa maneira, porque o examinador ele vai ver, ele vai entender de outro jeito. Então, isso daí é impagável, entendeu? Não tem como a gente substituir, é insubstituível. Duas pequeníssimas observações a respeito disso. É o olho treinado, né? Aquele olho com experiência olho de clínico, ver né? Exatamente. E o segundo ponto é o seguinte, sobre essa questão da citação dos artigos, etc., a gente tem vícios que a gente nem sabe que tem. A Tatiana, que é uma das professoras, vai ser professora de sentença criminal, ela conta muito o seguinte, que ela ia fazer a sentença, aí pensava assim, né? Sentença penal, ela pensava, eu não preciso citar o artigo 5º, inciso, sei lá, 35, que fala de uma garantia penal básica. Isso é muito básico, eu não preciso citar isso. Aí, quando chegava a prova, o espelho e a correção cortava, porque ela não tinha citado uma coisa, porque ela achava que era muito básico. Ora, porque é básico é que você tem que citar. E aí ela criou uma ideia da cabeça dela, o que eu chamo, entre aspas, de alucinação. A gente alucina, às vezes, a gente cria concepções da realidade que não são necessariamente o que é avaliado, e a gente toma aquilo como verdade e não tem alguém que passou por aquilo antes, que já viveu aquilo ali, para dizer se aquilo ali se confirma ou não. Sem dúvida, sem dúvida. Filipão, pois bora falar pro pessoal o que a gente planejou para eles aí. Vamos lá. Vou dar uma pincelada aqui. A gente tem uma mentoria, quem é o pessoal do outro, o pessoal da ADN já conhece. Eu tenho uma mentoria de primeira fase hoje, que a gente está, só de magistratura, a gente tem mais de 800 alunos. É mais de 50% dos alunos de mentoria que a gente tem. Que estão nas mais diversas semanas. A gente abriu várias turmas e tudo mais. E muita gente fala, Adalberto, quando é que vai ser a segunda fase? Calma. Não, esse aqui é a preparação de primeira fase. Eu quero fazer a segunda fase de uma maneira que, a meu ver, faça sentido. Não teria sentido, por exemplo, eu fazer a organização, que os pilares da mentoria ADN, são organização e resultado. A organização que a pessoa se sente tranquila seguindo aquele roteiro, ela sabe o que fazer diariamente.
E o resultado é que, com o tempo, ela começa a perceber, através de simulados, as questões que ela está resolvendo, a melhora no desenvolvimimento dela. E a segunda fase eu só via sentido se tivesse um curso de correção individualizado. E aí, eu acho que eu estou penando há uns 6, 7 meses procurando esse curso. Falei com vários outros cursos, mas sempre que não chegavam, seja em relação a formato, seja em relação a preço. Preço eu considero muito importante, porque eu sempre fui, não sei você, meu irmão, eu sempre fiz o máximo de economias possível na minha vida, porque eu já tinha que gastar com muita coisa. Eu fico impressionado hoje como as pessoas gastam rios de dinheiro em coisas inúteis. Tem muita coisa inútil por aí. Mas a parte de preço eu sempre achei muito importante. E muitas vezes barravam nisso. Eu ia falar com o curso, eu disse, poxa, muito legal a tua ideia, a gente cobra tanto. Eu, não. Esse preço não ficar, porque a gente já está cobrando algo na mentoria. E por mais que seja mais barato do que todos os outros cursos, não é o que é interessante no nosso público. E o Felipe, falei com o Felipe, ele foi super aberto aí. Alberto, vamos, a gente vai fazer dar certo. E o curso do Ouso eu conheço vários colegas, né? Tem o Álvaro, tem a própria Tatiana, já falei com ela, a Lara, né? Eu costumo dizer que só tem prodígio no Ouso. O pessoal passou com 18 anos, já tinha passado para a Prefeitura da República. É verdade. Mas, e uma equipe que eu conhecia e que calhou de fazer a gente vai fazer a parceria. O Felipe vai falar mais tecnicamente, mas só antecipando. A gente vai ter, o curso do Ouso já é um dos mais em conta do mercado, considerando o nível, né, da equipe de professores. O aluno ADN vai ter 15% de desconto na compra do curso do Ouso. Ele vai ter que fazer um curso. A gente até deixa a opção dele fazer sozinho, mas se você viu essa live, você deve ter percebido o quão difícil é fazer sozinho. Então, você vai ter um espaço lá para você fazer sua sentença, para você fazer sua questão discursiva, e esse roteiro vai ser utilizando o programa do curso Ouso Saber. Só aluno ADN que tem esses 15% de desconto, além dos alunos antigos deles, né? Então, é uma oportunidade única e que vai durar pouco tempo. Já vou falar sobre isso. Fala aí, Filipão. Beleza. Galera, é justamente isso que o Adalberto falou. Quando ele nos procurou, a gente já estava com o intuito de lançar alguma coisa nesse sentido. A gente queria ter um regular de magistratura, porque também há uma demanda nesse sentido. Muitos alunos estavam pedindo. E aí, quando o Adalberto procurou a gente disse, poxa, é o timing perfeito, foi o momento que foi escolhido aí pelo divino para que a gente pudesse fazer isso. E vamos fazer, então, já que surgiu essa possibilidade, vamos fazer de uma forma customizada. E aí, Adalberto falou como é que seria a mentoria deles, e eu pensei em uma forma que contemplasse totalmente os alunos da mentoria, da ADN, e, ao mesmo tempo, se alguém quiser fazer sem ser da mentoria, também faz sem problema nenhum. A gente conseguiu fazer de uma forma que está compatível com o calendário da mentoria, mas que, se você não é da mentoria, também você consegue fazer independentemente. Então, tá um casamento muito bacana entre o Ouso e a ADN, porque tá contemplando os dois públicos verdadeiramente mesmo. Então, a gente montou a simulação, inclusive da forma como o Adalberto sugeriu, para caber na mentoria. Então, a gente vai fazer simulações, certo? E aí as simulações vão alternar. São simulações semanais, e aí eles alternam questões discursivas, que é a fase dissertativa do concurso da magistratura, e aí um final de semana posterior com sentença cível e o outro final de semana com sentença criminal. E aí, depois de 3 semanas, você treinou o que é uma prova escrita de magistratura. E aí começa todo o ciclo de novo e você pode repetir isso várias vezes. É uma preparação de 3 meses com professores especialistas na área de magistratura, tem as simulações,
tem materiais de estudo, roteiros, guias explicativos de como fazer a sentença civil, de como fazer a sentença criminal. Tem vídeo encontros, que eu acho que é a coisa mais bacana. A gente vai fazer lives, mas são lives fechadas para quem é aluno do curso, em que os professores de sentença civil e de sentença criminal vão lá explicar para os alunos ao vivo qual era a resposta esperada. Você já vai receber o padrão de resposta e a correção. Além disso, vai ter a live em que os professores vão dizer a resposta era essa, e os alunos vão estar lá ao vivo podendo dizer, poxa, professor, eu pensei que era aquilo, por que não coube aquela jurisprudência, por que... Ou seja, tem uma relação direta do aluno com o professor, além do próprio botão de dúvidas do sistema, etc. E nós ainda vamos formar um grupo de WhatsApp com todos os alunos, para que quem quiser tire dúvidas a respeito do que foi trabalhado lá. Inclusive, nesse curso vai ter o treinamento da tão temida humanística aí, né? Que é uma preocupação de muita gente. Eu sou professor de humanística do OUSE já há bastante tempo e, felizmente, a gente tem excelentes resultados em humanística. Eu acho que no último ano eu consegui antecipar aí pelo menos umas 5 ou 6 questões de prova de humanística de magistratura, né? Recentemente, inclusive, publiquei essa pequena obra, que é o resumo de sociologia jurídica voltado para o edital da magistratura, e a gente vai poder trabalhar tudo isso, inclusive a tão temida humanística, tá? E aí a gente está fazendo esse desconto especial aí para a galera da ADN, 15% de desconto. É um pagamento recorrente. São 3 igual meses. Como é na ADN, né? Tem gente que paga tudo e tem gente que paga por mês. Então vai se manter o mesmo formato. A gente fez justamente dividido em 3 meses, porque você fica bem mais leve o pagamento, né? Você não vai ter juros de parcelamento, e aí você paga de forma bem mais leve. E a gente fez um valor que também casasse com o valor da ADN, para que por mês não ficasse um valor caro para você. Como tem um monte de curso por aí, né? Exatamente. Cabe em todo o bolso, eu tenho certeza disso. Como você disse, né? Tem cursos por aí que eu costumo dizer que é lesão, né? Aquele Instituto de Direito Civil. Lesão. É lesão. Abusa da inexperiência das pessoas. Você vai ter orientação de 2 cursos, praticamente. Vai ser um curso 2 em 1. Por quê? Porque vai ter a minha maneira de ver, a parte de organização, como eu falei, organização, de resultado, de o que você vai fazer todo dia. Do mesmo jeito, quem faz mentoria primeira fase aqui sabe. Todo dia você sabe o que fazer. Na segunda fase, como a gente falou, a gente vai colocar os livros. Então, ao invés de ser os resumos, os materiais mais objetivos que a gente indica, vai ter lá os capítulos dos livros com a mesma base de páginas que a gente tem na mentoria, ou seja, para você não ficar agoniado. Então, você vai sair ali da mentoria de 6 meses, da primeira fase, já entra na mentoria de segunda fase. Como é que vai ser a logística para vocês entenderem? O curso do OUSE já está sendo oferecido, né, Felipe? Já está à disposição para quem quiser adquirir. Para alunos da ADN, a gente vai oferecer, são 50 vagas, tá? 50 vagas para essa mentoria de segunda fase. Tem 800 pessoas. Então, Roberto, por que não oferece para mais gente? Simplesmente porque eu sou só um, não é mesmo? Então, eu que respondo lá, eu sou o responsável pela mentoria magistratura. Imaginei 1000 pessoas perguntando um monte de coisa ali. Não ia conseguir. Não tem como. Lembrando que a gente ainda trabalha, né, Felipe? O pessoal esquece, né? Mas a gente trabalha. Eu sou procurador da República. O Felipe é defensor, né, Felipe? Sou defensor federal, exatamente. Defensor federal. Então, você tem essa limitação. Exato. A gente precisa desse tempo, então tem essa limitação de vagas. Eu já respondo aí o que a Marlene perguntou sobre a consultoria. Então, a gente vai falar dos livros, vai ter espaço lá para vocês responderem as questões que o OUSE mandar, né, na plataforma deles, as questões da sentença. Vai ter o espaço de vocês verificarem o que eles responderam para vocês, tudo isso de forma organizada. E para o pessoal da mentoria, a gente vai oferecer com prioridade, vai começar na sexta-feira. Eu sei que tem muita gente da mentoria aqui. Vai começar na sexta-feira. Então, sexta, sábado e domingo, vocês vão ter a oportunidade de adquirir a mentoria segunda fase
E aí, consequentemente, lá no e-mail de confirmação, vai ter lá o link do curso do Ouse, que vocês vão poder entrar na plataforma deles e adquirir com cupom de desconto. Aí, na segunda-feira, se eventualmente as 50 vagas não estiverem preenchidas, na segunda-feira a gente abre para o público em geral e até quarta-feira ele vai poder adquirir. Lembrando que o pessoal da mentoria também tem desconto. Então, se quem já é da mentoria, a gente sempre prestigia, igual como o Ouse faz, né, Felipe? Quem já é aluno tem um desconto. Então, o valor vai ficar até mais barato do que algumas pessoas pagam na mentoria primeira fase. Por quê? Porque é lançamento. Não sabe que nos lançamentos a gente diminui bastante o valor, mas depois também não adianta chorar por dizendo que perdeu o prazo. Tá certo? Quer acrescentar alguma coisa aí, Filipão? Cara, só perguntaram o valor do curso, né? São parcelas mensais de 227 e são 3 meses apenas, tá? Então são 3 de 227, justamente para caber no seu orçamento aí, junto com o valor da mentoria da ADN, que é um valor. No caso, os 227 é o valor com desconto. É o valor completo, Para a galera da ADN tem 15% de desconto em cima desse valor. Estou calculando aqui, vai ficar R$ 192,95. Foi, inclusive, eu tinha falado com o Felipe que é justamente menos de R$200, que é o que a gente já cobra na mentoria. Então, dá no bolso. Qualquer outro curso marcado para essa fase e tudo mais, eles cobram só para essa fase R$2, R$3 mil. Gente. Não, eles cobram 2, 3 mil para o que seria o equivalente a um mês desse curso. Isso, por aí. É o equivalente a um mês desse curso. Então, quando você olha os 3 meses, está num valor muito, muito acessível mesmo para a realidade do mercado. Isso aí eu posso falar com toda tranquilidade. Com toda a tranquilidade do mundo, a gente fez esse sacrifício, mas é um sacrifício que vale a pena, que eu sei que quem está interessado mesmo vai usufruir muito bem disso daí. E o pessoal da consultoria, tem alguns alunos da consultoria aqui, né? Que é o outro produto que a gente tem. Já pode adquirir logo, desde logo, caso queira. Só fale comigo antes para saber se é adequado a sua contratação, mas a pessoa já tem os 15% também de desconto para todos os produtos para o produto da consultoria e da mentoria da ADN. Beleza? Então é isso. Só uma coisa, a gente são 3 meses, né, Felipe? Mas que podem ser postergados, a depender da procura, a depender de como a gente estiver engajado aí, pode ser postergado sem problema algum. Vamos participar, galera. Com certeza. Totalmente, Adalberto. Assim, a gente fez esse, digamos, projeto piloto, abraçamos, vamos fazer sim com um padrão de qualidade que é marca registrada do Ouse. A gente preza muito pelo nosso nome, preza muito pela nossa qualidade e vamos manter isso aí, se possível melhorar, como sempre. E dando tudo certo, tendo uma adesão bacana, a gente vai lançando outros e a ideia é cada vez mais aumentar essa família e essa comunidade aí da galera que estuda para magistratura. Exatamente. O pessoal perguntou o valor da mentoria segunda fase. Para os alunos da ADN, vai sair 6 meses por 582 total, ou parcelas de 147. Então, como já é hoje, a gente deu o desconto, fica a 100 e... fica a 97. R$97, equivalente a 97 por mês. Então, é um valor muito em conta, tá, gente? Vocês, eu acho que não tem... E aí tem o período de garantia, né? Tem a série de coisas que você pode... se você eventualmente não gostar, você pode sair sem problema algum. É isso, gente. Acho que a gente passou bem o recado. Assim, esqueci, sabia que estava esquecendo um negócio. Só perguntou, tô na semana tal da mentoria, tô começando agora e tal. Eu estou recomendando que quem está além da semana 12, tá? Que é o primeiro simulado, então a pessoa já tem uma noção de como ela está, e a partir da semana 12 ela tem a aptidão para adquirir ou não. Caso ela queira pegar, ela esteja antes e queira pegar por causa do desconto, também pode, mas é interessante a partir da semana 12 a pessoa adquiriu quem já acabou. Tá? E aí tem o desconto também do pessoal do Ouse, né, Filipão? Sim, que exatamente. queira entrar na ADN, também tem um desconto de 15% sobre os nossos valores base. Perfeito, exatamente. Quem já está no nosso curso aí de magistratura, quem já está na preparação de magistratura, a gente preparou
essa casadinha aí, digamos assim, né? Assim como os alunos da ADN têm desconto de 15% nesse curso de magistratura do OUSE, e os alunos do OUSE que quiserem aderir à mentoria da ADN também vão ter os 15% de desconto. Exatamente. E isso será a primeira parceria de muitas, né, Felipe? Se Deus quiser. Se Então, Deus o pessoal quiser. perguntou aí de MP, de magistratura federal, a gente vai botar para frente, aos poucos, para manter a qualidade do produto, organizando bem, a gente vai botar para frente para ajudar vocês. Os meus professores de MP já estão em polvorosa me cobrando também esse curso regular. E eu digo, rapaz, vamos fazer, tô só esperando a Adalberto aí lançar a mentoria dele, a gente lança o nosso curso junto. Pronto, vamos botar para frente, viu? Oi, Filipão, cara, um prazer, muito bom falar contigo. A gente mantém contato aí na organização da parceria. Pessoal que tiver dúvida, fala com a gente, né? Fala com o Ouso, fala no meu Instagram. E bola pra frente, bora pra cima, tá certo? Pra gente encarar cada fase como se deve se encarar. Beleza? Um abraço. Alberto, muito obrigado, cara. Foi excelente. É sempre um prazer falar contigo. E foi muito bacana a live. O ritmo aqui da galera da DN muito massa também. E eu tenho certeza que é a primeira de muitas, como você falou. Com certeza. Abraço. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. A live vai ficar salva. Tchau, tchau, galera. Falou. Valeu.